Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que busca inspirar e capacitar você a alcançar o seu máximo potencial. Eu sou a Gélia Azevedo e eu tenho aqui comigo a Dani. Olá, gente. Linda, maravilhosa, né? Dani Benevides. Dani Benevides. Como me custou esse nome no início, quando a gente começou o podcast, hein, gente? Falar, e hoje sai assim, ó, rapidinho. E hoje, gente, o nosso podcast vai ser um podcast muito especial. Pois é, hoje nós vamos falar sobre nós, sobre mulheres, como ser uma mulher sábia em meio à sociedade que nós estamos, a tantas pressões que nós enfrentamos, tantas mudanças que existem por aí. Como que a gente vai ser sábia? Como que a gente vai defender os nossos princípios e valores diante de tudo isso? Então, se você quer aprender, hoje nós temos uma pessoa aqui que vai trazer um estudo para a gente. Vai trazer aqui um ensinamento direcionado por Deus para que nós possamos saber como manter a nossa vida cristã, como manter a nossa fé, os nossos princípios e valores mediante a tudo isso que nós estamos vivendo. E, claro, né, para falar sobre esse tema, eu tenho ela, maravilhosa, a pastora Tatiana, da igreja Poder, Fuego e Glória aqui com a gente. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer. Bem-vinda. Prazer é meu. É um prazer ter você aqui. E nós vamos hoje falar um pouquinho, né, sobre esse tema maravilhoso, que é falar sobre a mulher, falar como você ser uma mulher influente, por onde você passar, sem deixar o ambiente estragar essa essência, essa identidade de Deus dentro de você. Então, pega a pipoca, pega o caderninho, a canetinha, começa a anotar aí e bora aprender com a gente aqui, porque a gente também, ó, nós vamos aprender também, né? Primeiro pra gente e depois vai pra aí. E também compartilhem, gente. Já manda aí para suas amigas que precisam ouvir isso, manda para sua mãe, sua tia, manda para todo mundo. É verdade. Passa adiante esse conhecimento. E eu queria, né, agradecer a LS Design, que é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast. Eles fazem as nossas canecas maravilhosas do podcast, lindas. E eles fazem também muitos materiais personalizados. Se você quer algo diferente, algo personalizado, fala com eles, porque eles têm assim, uma criatividade incrível. Fala com eles que eles podem te ajudar. E agora eles estão fazendo envios também em toda a Espanha. Então, só contactar com eles aí, vou deixar aqui o Instagram deles para que vocês possam entrar em contato, e também a VRA Autos, onde você pode encontrar automóveis de qualidade a um preço imbatível. Pois é, se você está buscando um carrinho aí, fala com eles lá, nós vamos deixar o Instagram deles aqui também para que vocês possam entrar em contato, para que vocês possam encontrar um carro de qualidade a um preço incrível. Se você foi afetado pela Dana também, eu tenho certeza que vão fazer um descontinho especial para vocês. Então, tudo isso vocês vão ver aqui na telinha e entrem em contato com eles. Sem mais delongas, né, Dani? Já podemos começar? Sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar, porque eu já estou querendo saber tudo, gente. Aqui o Empoderamente hoje, nós vamos saber... A gente aqui tá brigando, quem faz a pergunta. Hoje a gente tá que tá, gente. É o nosso terceiro podcast hoje. Tá doendo as costas, tá doendo tudo, mas a gente tá aqui firme. O pescoço, né, Dani? Mas a gente tá aqui, porque a gente... É um ensinamento maravilhoso hoje que a gente vai ter, porque eu amo falar sobre isso, amo falar sobre a mulher, sobre ser feminina, mas sem ultrapassar os limites, sem desviar do que é a palavra de Deus. Então hoje nós vamos aprender sobre isso. E vamos lá. Vamos lá. Dani, começa. Vou começar. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Sim. Então vamos desde esse início. O que é uma mulher sábia? Para mim, uma mulher sábia é aquela que teme ao Senhor. Então toda mulher que teme ao Senhor, ela é sábia. Porque a sabedoria dela é aquela mulher que sabe dos princípios, conhece os princípios, vive os princípios. E se ela não teme ao Senhor, aonde que ela vai sacar a sabedoria? Das amigas? Que não têm sabedoria, às vezes? E também influencia muito a ser mulher sábia, é aquela também que sabe cuidar da sua casa, do seu esposo, porque a mulher hoje em dia ela tem uma influência muito grande na sociedade, tem uma influência muito grande no ministério e na casa. Então, se ela não teme ao Senhor,
como que ela está utilizando essa influência? Para bem ou para mal? Então, para mim, mulher sábia é aquela que teme ao Senhor. E assim, a Bíblia fala sobre características dessa mulher? Sim, as características dessa mulher é a que teme ao Senhor, que está em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da nossa sabedoria, né? Então, a sabedoria é aquela que teme o Senhor. Outra característica é aquela que edifica e não destrói. Porque a mulher tola, né? Ela destrói. Não, como é? A mulher sábia edifica e a tola destrói com suas próprias mãos. E existem mulheres que destroem o seu hogar? Sim, nós vemos que tem muitas mulheres que não sabem falar, não sabem edificar a sua casa, falam mal com teu esposo, falam mal com seus filhos, uma gritaria. Sempre ela está destruindo o que é a imagem daquela criança, a imagem daquele esposo. Uma mulher que está sempre gritando, uma mulher que está sempre fazendo as coisas da sua maneira, é uma mulher que está destruindo, então ela não é sábia. Então, como que ela vai ser sábia? Sabendo falar, sabendo se posicionar. Posicionar como o quê? Como aquela mulher edificadora, usar bem as palavras, porque as palavras elas podem ferir muito. E se eu não uso ela bem, hoje em dia tem muitas crianças, muitos adolescentes que estão na rebeldia, não porque eles querem, senão porque não foram edificados nos princípios do Senhor. Como ela não teme ao Senhor, então ela vai fazer as coisas da maneira dela. E qual é a maneira dela? Gritando. Qual é a maneira dela? Com raiva. Qual é a maneira dela? Ferindo. Então, toda pessoa ferida vai ferir. E toda pessoa sábia, se quer ser sábio, anda com mais sábio. Então, seus filhos vai ser sábio quando você é sábio. Seu esposo vai ser sábio quando você é sábio. A sua igreja, o seu ministério vai ser sábio quando você anda em sabedoria. Se não anda em sabedoria, vai sempre criar aquele ambiente de confusão, aquele ambiente triste, aquele ambiente de briga, aquele ambiente triste que ninguém quer estar. Eu acho que essa é a característica. Teme ao Senhor, edifica e não destrói, claro, e sabe falar, né? Ela que ela edifica está dentro disso, ela é prudente, ela não vai falar qualquer coisa, ela vai falar na hora certa, no tempo correto, coisa que é difícil para as mulheres falar na hora certa. Muito difícil. No tempo correto, porque elas primeiro falam, depois pensa. Eu também, às vezes, primeiro falo, depois penso. Aí depois tem que vir o quê? O perdão. Por quê? Como não falou, não esperou para falar, vai ter que agora... No perdão, muitas vezes, não precisa chegar. Por que a gente chega no perdão? Porque a gente errou. E por que a gente errou? Porque a gente não foi sábia. Podia ter esperado antes de falar, né? Mas não falamos. Verdade ou não? Verdade. Hoje em dia, a gente vê muito isso sendo distorcido, né? Parece que a mulher ser sábia, ela é errada. Ela é uma pessoa que não tem como se uma mulher sem defesa, né? Uma mulher para o mundo, né? É pro a mulher mundo, boazinha. Para o mundo, a mulher sábia é aquela mulher que se defende, que não deixa o homem pisar nela, que é uma mulher para frente, uma mulher independente. Então, para o mundo, uma mulher inteligente, por exemplo, a gente vê, né, pessoas aí nas redes sociais que passa essa autoridade, essa independência para as mulheres, e a gente olha assim e é algo assim que está fora dos princípios bíblicos, né? Sim. Então, como hoje em dia, sendo tão massacrado, né, com tantas ofensas nas redes sociais, tantas ofensas até mesmo, muitas das vezes dentro de casa, como uma mulher vai ser sábia, como defender isso diante das pessoas? O testemunho tem que... Acontece que a gente tem que renunciar ao nosso eu cada dia. E renunciar, e como que eu vou ser sábia? Renunciar na minha vontade, dando testemunho. Então, não é que... eu acredito que tem pessoas que é cristiano e que não são escutando a gente, né? Isso eu estou crendo. Então, as pessoas, elas pensam assim, eu sou cristiano e eu posso chegar em casa e fazer as coisas da minha maneira. Não, não pode, porque é por isso que muitos esposos não são ganhados para Jesus. Porque a mulher, ela, dentro de casa, ela é uma coisa, e fora de casa, dentro da igreja, ela é uma coisa, e dentro de casa, ela é outra. Então, o testemunho vai fazer a maneira que ela possa ganhar e edificar a sua casa, né? É essa a pergunta que você tinha? E também como que ela vai se posicionar, né? Porque você falou sobre posicionamento. É muito importante a pessoa saber se posicionar. Mas muitas das vezes as pessoas não sabem como começar. Como que eu me posiciono? Como que eu vou mostrar que eu tenho princípio, que eu tenho valores baseados na palavra de Deus
mediante a tanta mentira, né? Porque para mim isso é tudo o que vai ajudar a gente é a palavra, a oração, congregar para mim também é importante, assistir podcast como esse que nos ajuda e edifica, e essa maneira que quando conheceis a verdade vai te fazer livre, diz a palavra, né? Então, as mulheres padecem porque falta conhecimento. O povo, diz a palavra, o povo padece por causa de quê? Porque faltou conhecimento. Então, as mulheres hoje em dia, elas estão atuando como elas querem porque está faltando conhecimento. Onde eu busco esse conhecimento? Para mim, na palavra. Na palavra. A Bíblia, ela dá toda a instrução de uma mulher sábia. A Bíblia, ela é perfeita. Ela instrui e ela diz como nós temos que atuar em momentos difíceis, qualquer problema, na palavra a gente vai encontrar. Então, como que eu atuo? Com a palavra? Ai, mas supera todo o meu eu. Supera todo o meu... Eu não consigo. Sai de mim. Eu não consigo ficar calada. Eu quero gritar. Tá, mas então... Faz o seguinte, vai lá para aquele banheirinho ali, pega o sabonete, aperta, né, bem forte, grita, mas grita sozinha. Não precisa ferir a outros, não precisa... Essa é a posição tua, porque a Bíblia diz com claridade. Se você te dá de um lado, como é que você tem que fazer? Dá o outro lado. Dá o outro. Ah, então eu sou crente, mas ninguém vai passar por cima de mim. Então, vamos lá. Jesus, ele fez o quê? Ele morreu no matadouro quietinho. Não culpou ninguém. Nós também, para ser testemunha nas nossas casas e ganhar, a gente tem que se posicionar como a palavra diz. E a palavra diz que a gente tem que ter temor. E quem tem temor não vai ferir a ninguém. É verdade. Assim... não digo complicado, né? Porque quando uma pessoa está certa do que da palavra, né? Tá certa calada. Do que... Sim. Mas... É difícil. Uma pessoa que é muito agitada, né? Quando eu casei, eu tive essa dificuldade, porque eu era muito tupetuda, né? Como diz lá no Brasil, eu também. Né? Eu era muito, não me manda, ninguém me manda, ninguém não sei o quê. Mas eu queria mandar no meu marido. Sim. E aí o que eu fiz? Eu falei, ou eu aprendo a ser uma mulher sábia, ou eu busco sabedoria, busquei em YouTube, busquei em livros, busquei na Bíblia, né? Porque às vezes a gente lê na Bíblia, mas a gente muitas das vezes não entende. Tem pessoas que, né, criam livros e tal que facilitam um pouquinho esse entendimento, né? E a gente, claro que a Bíblia ela está completa. Né? A pessoa sabendo ler e pedindo revelação do Espírito Santo, a Bíblia está completa. Mas, às vezes, resulta mais fácil ou mais entendível para uma pessoa através disso. Mas tendo sempre essa base cristã, né? Então, se você não buscar ajuda, se você não buscar sabedoria, se você não buscar melhorar, eu cheguei a um ponto que eu falei, ou eu faço isso ou meu casamento vai terminar. Sim, mas isso aconteceu comigo também. Né? Eu exatamente era assim. Então, cresci num ambiente onde ninguém me manda, Eu já era... Com 18 anos, eu já tinha meu trabalho próprio, já me sustentava só. Com 18 anos, a minha vida era totalmente... Eu era independente. Aí eu conheço meu esposo, a pastora Alain, e a gente se casa. Só que isso foi uma confusão do nosso casamento no primeiro ano. Todo mundo diz que o primeiro ano é maravilhoso, né? O meu foi o pior. O nosso primeiro ano foi o pior, porque eu não queria me surreitar. Eu não era submissa, para nada. Então, Deus teve que trabalhar muito. Como que Deus trabalhou? Com problemas. Porque também tem aquilo, ou a gente aprende com a palavra, ou a gente vai aprender pelas experiências negativas. Só que as experiências negativas, a gente não precisa passar, mas a maioria das vezes, como que aprende? Com os problemas, né? Então, muitas brigas, teve que ter muita renúncia. Eu entendi que o problema não era só meu também, era dele também. Então, é aquela parte das duas. Mas o que depende de ti, mantenha a paz com todo mundo. Então, a gente tem que renunciar. Eu tive que renunciar a muitas coisas. O perfeccionismo eu tive que renunciar. Deixar as coisas tudo certinho eu tive que renunciar. Para não ter briga. Até separar lixo dentro de casa, não, tem que ser vidro. Como fala, meu marido falou assim, olha, isso não vou fazer não. Como é que a gente faz? Eu vou deixar aquilo nos dominar? Então tá, então vou fazer caladinha e sem ter um problema. Porque às vezes a gente busca um problema por causa de um lixo, por causa de um copo que não foi guardado. Uma toalha molhada. Uma toalha molhada, um sapato que não foi guardado. E às vezes não precisa daquilo. Aquilo ali pode se converter uma destruição se a mulher ela não entende que ela pode ajudá-lo para que ele melhore ou fazer.
Eu prefiro ajudar que ele melhore. Você falou aí sobre mulher submissa. O que é ser uma mulher submissa? Está abaixo da visão de Deus, com o seu esposo. Por exemplo, seu esposo, ele tem uma visão. A visão dele qual é? Levar a tua família aos pés do Senhor, cuidar, proteger. E você tem que estar ao lado dele, exatamente, abaixo da visão de Cristo, junto com seu esposo. Para mim, isso é ser submissa. Essa palavra ela é muito mal vista. Sim. Né? Porque quando a pessoa fala submissa, é como as pessoas entendem como se fosse escrava. Né? Tipo assim, eu tenho que aceitar tudo que falam. Aceitar tudo. E não é bem assim. Não, né? É falta de conhecimento, né? Porque foi ensinado assim por causa dos nossos antepassados. As mulheres eram escravas, então submissão era isso, exatamente, fazer tudo que o homem te manda. Mas, claro, aquilo não é submissão. Submissão não tem comparação, por isso nasceu o feminismo, né? Então, a gente tem que ver, para mim, no meu ponto de vista, ser submissa é ajudar, aportar, ser aquela mulher que edifica, que está ao lado do teu esposo. E ele tem um projeto, ele tem uma visão. Vamos chegar, vamos junto. Vamos acelerar toda a família e eu estou ao seu lado. Só que tem homens também que, infelizmente, abusam. Eu ia falar isso agora. Isso, abusam. E sobre isso, quando você está com uma pessoa que abusa, como você se posicionar e ainda continuar sendo sábia e submissa? É difícil, hein? Se o homem... E isso acontece também no meio cristão. Isso acontece muito, sim. E no meio cristão também, Sim. que não deveriam, né? Sim. Mas acontece tanto no meio cristão como no meio não cristão. É, boa pergunta essa, né? Ela quer colocar a gente na parede. Eu falei que a Dani, ela coloca no paredão. Eu falei? Eu não sei. Aqui nesse podcast, ou vão me amar ou vão me odiar. Depois, no final disso. Vai ter um seguidor, vai ter que vão me bloquear. Não, porque assim, você tem que imaginar que tem muitas pessoas passando por isso Sim, agora. tem. E elas, às vezes, não sabem se posicionar porque estão achando, não, eu tenho que aceitar. Olha... Ou não, eu tenho que me posicionar. E como me posicionar... Cada caso é um caso. Sim. Primeiro que a gente não pode generalizar baseado nessa pergunta, cada família, cada matrimônio vai ter o seu aspecto que tem que tomar direcionamento diferente. Por exemplo, eu sou totalmente contra divórcio. Contra ao 100%. Sou totalmente contra. Por conta de que a Bíblia respalda. Aí tem muitos versículos que vão vir como... Não vamos falar de divórcio, hoje não é tema de divórcio, não vou entrar em detalhes aí, né? Mas a Bíblia, sim, dá muito respaldo em que o divórcio não tem que existir. Só que tem casos, por exemplo, de maltratos. Como é que a gente atua aí? Vai deixar a pessoa espancada lá sempre? Exatamente. Eu sou contra. E eu também sou contra o maltrato. Então, aí, como é que você vai posicionar a hora? Maltrato e divórcio. Você é contra as duas coisas e as duas coisas estão dentro de uma mesma casa. Qual que você defende mais? Claro, eu sou a favor agora que essa esposa pois se retire até os dois ser tratado e passar por terapias, conselherias espirituais, passar por um processo, ele mudar, ela mudar também, porque eu acredito que existem homens que maltratam, mas eu acredito também que tem mulheres que provocam a situação. Sim. Tá bom? Não vamos colocar só a culpa lógico. no esposo. Eu acredito que para chegar naquele nível, alguma coisa tem que ter sido provocada, porque nós não somos tão santas, nós temos que deixar claro que a gente também provoca. Então, o homem tem um limite. Se você não conhece o limite, você tem que saber. A esposa tem que saber o limite do esposo. Se sabe que ele quer sair, não quer conversar, porque ele pode ultrapassar, para que você está em cima, em cima, em cima, em cima? Aí o cara ultrapassou e você agora é a vítima. Se faz vítima. Não é vítima, vamos lá. Eu provocava. Então... Eu provocava. Eu também sou provocadora. Provocava. O pastor hoje em dia sai correndo pela porta. Ele fala, eu não vou falar com ninguém. Sai correndo. Claro, a gente nunca entrou nessa dimensão, graças a Deus. Porém, é complicado. Por isso que, como que eu vou me posicionar aí? Bom, amada, meu conselho é que você se separe. Você vai ser tratada com uma visão de que mais para frente possam voltar. Se aceitaram o tratamento, a terapia, né? Hoje em dia tem tantos meios que antigamente não, mas hoje em dia tem tantas ajudas, autoajuda, livros, como você mesmo falou, psicanalistas, terapeutas, psicólogos, pastores já são formados nessa área. E tudo isso é problema de alma, né?
Tudo isso é problema de alma. Então, tem que ser tratado o quê? Na alma. Também tem problema de maldição hereditária. Às vezes é maldição hereditária. No meu caso, era maldição hereditária. Meu pai separado, minha mãe e meu pai divorciado, os antepassados também. Aí, o que acontece? No meu casamento, eu tive que lutar para isso não acontecer. Por causa da falta de submissão. Ou eu ia me sujeitar, ou eu ia ter que separar. Porque ou era um, ou era outro. Só que, claro, meu esposo não tem nada que ver com meu pai, não tem nada que ver com meu avô. Meu esposo é totalmente diferente. Então, a gente traz isso para dentro da nossa casa e quer comparar e igualar todo mundo. Não tem como. Agora, tem casos, voltando para outro caso, né? Que o esposo, falando de submissão, a gente tem que colocar o homem, né, na frente. Que o esposo não é um maltratador, não é uma pessoa assim má, nem nada, mas ele também não é a favor de nada do que a esposa. Tá aquela implicânciazinha. O que eu tenho que fazer? Escutar, no meu ponto de vista, né? Tem que escutar. Eu conheço casos de mulheres que demoraram 15 anos para ganhar os seus esposos no silêncio. Eu falo, eu não conseguiria. Eu tenho um outro caso de uma menina na igreja que ela tá lutando pelo casamento dela. Eu já falei para ela, eu não sei se eu faria. Porque você tá aguentando tudo que você tá aguentando. Não é maltrato, né? Mas o que acontece? São coisinhas que um vai cansando, que um pode dizer assim, uau, mas eu sou a favor do divórcio? Não, não sou. Mas talvez eu já tinha falado, eu não ficaria no silêncio. Só que a Bíblia fala acerca do silêncio, né? Sobre o silêncio. A gente ganha no silêncio. A gente ganha muitas vitórias só na oração, muitas. O problema é que a nossa alma não quer deixar. O nosso desejo não quer deixar, mas a gente ganha. Muita gente no silêncio. O silêncio, ele fala. Vou falar uma coisa rapidinho aqui, porque eu era bate-boca com meu marido, né? E eu lembro que quando eu comecei a buscar essas ajudas, né, que eu queria realmente assim que o meu matrimônio funcionasse, era o primeiro ano, né, de casado. Então era tudo também. Junto, era trabalho junto, então era um bafafá do caramba aí, todo mundo misturado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar ajuda e tinha hora que ele falava umas coisas para mim que dava vontade de voar nele, meu Deus do céu. Dá vontade de falar, igual um cachorro latindo. E eu falava, meu Deus, me ajuda a ficar calada, porque minha vontade de pegar esse homem tá na cara dele. Mas é difícil, porque você tá tragando as suas palavras que antes você soltava sem pensar, né? Então, é aquela coisa. Com o amor, e a minha vontade, muitas das vezes, por exemplo, uma coisinha básica. Tem que varrer o chão, né? Uma coisa muito simples. Sim. Em vez de eu chegar para ele e falar assim, nossa, moça, podia me ajudar aqui, né? Arrumar limpar isso aqui, nossa, tô tão cansada, ou alguma coisa. Eu falava, vai limpar o chão agora. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô falando com quem? Uma criança? Uma criança. Vai limpar. Eu não vou limpar. Vai. Então, assim, são coisas que a gente tem que saber falar, né? São coisas que a gente tem que saber. E aí, o que acontece? Eu comecei a tratar. Sim. Às vezes, ele me dava uma resposta. Dava outra. E eu respondia com amor. No início, eu dava outra. Dava outra igual, alguma coisa assim. Mas eu comecei a responder com amor. E aí, né, aquela... trouxe confusão na mente do homem. O amor, a mansidão, né, no caso... tranquilizava ele. Eu comecei a observar isso. Eu falei assim, o amor tá apagando o fogo da confusão entre nós. Sim. Né? Então eu comecei a tentar fazer assim. Não é fácil de você passa 1000 coisas pela sua cabeça, né? Mas não é impossível. Não é. É possível. Né? Que passa que a gente, às vezes, o nosso ego não deixa. Não deixa. É a alma. A alma, ela sempre, se a alma ela não está equilibrada, ela sempre vai gritar. E ela vai gritar de uma maneira afetando. E se ela está equilibrada, ela vai ganhar. Ela vai ganhar todo mundo ao redor. Os esposos, os filhos. Vai ganhar. Isso é verdade. Solta, Dani. Ela tá doidinha ali. Ela tá doidinha. Pode falar, Dani. Levanta a mão. A gente tá o dia inteiro assim mesmo. Pode levantar a mão. Vai. Não. Aí, deixa eu com vergonha. Vamos lá. Indo mais a fundo. O que você acha sobre o feminismo? O feminismo, eu não sou a favor do feminismo, né? Tudo bem que foi um grupo que criaram que a gente pode ver um movimento para ter aquela igualdade de direitos. Sim, tudo bem.
todo mundo temos direitos, né? Mas o meu direito e o direito do homem é diferente. Cada um, e as pessoas distorcionaram. Hoje em dia, o feminismo ele está totalmente distorcionado. Ele foi criado para ter igualdade, para as mulheres não serem maltratadas, mas aquela igualdade de direito, a gente tem que entender que não somos iguais ao 100%, nem em força, nem em mente, não somos iguais a... O que mais que eu posso dizer? Em proteção, de cuidados, os homens, eles têm o seu padrão e as mulheres têm o dela. Então, o feminismo, eu não sou a favor 100%. Eu não sou a favor. Porém, eu entendo que as pessoas querem igualdade, só que tem que também entender que Sim. existe entre o feminismo e o que nós estamos vivendo hoje, está tendo coisas, leis que está Fora do... tá abomináveis. Sim. Tá abomináveis. Eu acho que o feminismo, claro, ele surgiu por causa do machismo, né? Porque a gente não tinha direito a sim. nada. A gente muitas das vezes trabalhava em um escritório, alguma coisa assim, e fazia a mesma coisa que o homem, ganhava muito menos do que o homem. Só que isso começou a sair das mãos, né? Sair fora do controle. Sim. E aí as pessoas começaram a exigir coisas que estão fora dos padrões bíblicos, né? E em relação a isso, né? Porque hoje a nova geração, ela está sendo totalmente conduzida a viver uma vida assim. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres que têm um pensamento distorcido em relação à palavra, né? Como uma mulher vai ensinar a sua filha a ser dessa maneira, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos o dever como mães, ensinar as nossas filhas a serem submissas, nós também temos que ensinar os nossos filhos a não serem machistas. Exato. E também serem homens. Porque os homens estão sendo apagados, abafados. Sim. Sim. E diminuídos na sociedade. Então, os nossos filhos eles estão crescendo numa sociedade assim. O que você acha? O que você tem para falar sobre esse movimento todo? Eu acredito que está se convertendo numa rivalidade entre mulheres e homens, quando na criação e no princípio nós nunca foi feito para ser rivais, né? Senão um. Deus criou o homem e a mulher e falou, vocês são um. E hoje em dia, por essa rivalidade, que, claro, cresceu pelo machismo, como você falou, os homens começaram a se passar e aí as mulheres se levantaram, né? Não todas, mas algumas se levantaram para lutar por aquilo. O meu filho, e a minha filha, eles são exatamente o que você acabou de falar, criados e educados nesses princípios. Só que o filho daqueles que vão casar com os meus filhos também, aí é onde entra aquelas rivalidades, aí vem o divórcio, aí vem maltrato, vem todas essas coisas. O que eu quero expressar acerca disso? O machismo, ele vem destruindo muito as mulheres. Mas nós, mulheres, podemos nos posicionar sem querer ser a superior, como diz o empoderamento, né? Sem querer ser superior. Porque quando nós temos, diante de Deus, um desenho, uma identidade clara de quem eu sou, eu não vou precisar, voltando ao tema anterior que nós estávamos falando, com amor, falar bem, ganhar o seu... Eu não preciso querer me igualar àquela pessoa, porque eu já sei quem eu sou. Eu tenho claro quem é a minha pessoa. Eu já tenho identidade. Tudo que você falar você não vai me ofender, não vai me atacar. Só que as mulheres, elas precisaram mostrar que elas são... Querer mostrar que elas são melhores, mas não são melhores. Vamos falar de força. Eu tenho uma coisinha lá em casa, né? Que eu ensino a minha filha desde pequena. E o meu filho também. Claro, se eu estou sozinha, não vai me interpretar mal. Claro, se eu estou sozinha, isso não acontece. Mas se está o meu esposo e o meu filho de 15 anos, eu não carrego peso. E a minha filha tampouco carrega peso. É dizer, compra de mercado lá em casa, eu faço a compra, os homens vão carregar do carro até em casa e as mulheres vamos guardar. Então, lá em casa eu não carrego peso, eu não carrego uma bolsa. O meu filho, se você chegar perto dele e ele te ver com uma bolsa, ele vai pegar a sua bolsa. Ai, que lindo. Porque na mente dele ele já está educado que é carregar peso. E aí um dia a menina pegou, a Lasne foi e queria pegar os pesos das compras. Eu falei, não, solta. Aí tá papai e tá mamãe, aí tá papai e tá o irmão.
Ela, mas eu posso, eu tenho força. Eu posso, eu tenho força. Eu falei, não, você pode, você tem força. Mas quem vai fazer é eles. Por quê? Porque eles têm mais força que a gente. Para que você vai... Cada um tem o seu papel, né? Exatamente. Então, eu tô colocando já desde pequena a mentalidade dela, qual é a função dela, né? Que ela tem que se posicionar, que ela é delicada, porque hoje em dia tem mulheres que querem ser mais forte que o homem e não são. Não são. Então, sobre esse negócio, o feminismo, ele prega muito, ele agora tá vindo com muita força de vir, assim, cara, até em filme, seriado, tudo colocando a mulher como centro. Empoderando a mulher de todas as formas. Sim, sim. Mas existe uma diferença entre empoderar e o feminismo. Né? Sim, porque existe. o que passa é que as pessoas misturam tudo. Lógico e que existe. as coisas. Aí a pergunta é, como eu consigo ser empoderada e ainda assim ser submissa? Ué, eu acho que a pessoa empoderada, ela vai ser submissa. Ou sim, ou sim. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece, diz a Bíblia. Então, poder, a palavra mesmo já fala de poder, autoridade. Mas o meu apóstolo falou uma coisa bem interessante essa semana, quando ele veio no congresso aqui na igreja, né? Que nós mulheres, as mulheres gritaram, bravaram, né? A igreja saltou quando ele falou isso, né? Que o homem é o cabeça, mas nós mulheres somos o pescoço. Aí imagina como ficou essas mulheres, né? Feliz. Então, viu? Aí a gente você pode dizer cabeça, mas nós que giramos. Bem, isso é poder, isso é domínio, né? Só que a mulher sem uma autoridade sobre a cabeça dela, qual é a autoridade a minha autoridade? Até eu casar, é o meu pai. Depois que eu caso, é o meu esposo. Então, a minha autoridade, eu com poder, sem uma cobertura, essa autoridade minha perde toda a força. Ela perde toda a força, todo o poder. Então, esse poder que eu tenho necessita de uma cobertura, necessita de um nível para mim entender até onde eu posso chegar. O que acontece? Aí o poder, ele vem, Deus nos entrega poder, que é domínio. E se nos entrega domínio, que é poder, o que tem que acontecer? Eu tenho que dominar minha maneira de falar, eu tenho que dominar meu ego, eu tenho que dominar meu eu tenho que dominar tudo. Se eu tenho poder, eu vou dominar minha vida. Vou dominar minha alma. Então, de que adianta você ter poder se você não sabe usar? Então, é aquilo, né? Que saber quem é aquela pessoa, dá poder para ela, você vai ver como ela se revela para bem ou para mal. Mas uma mulher empoderada é uma mulher que entende que a força dela vem do Senhor, ela entende que aquela força, ela tem ela pode usar para o que ela quiser. Mas a empoderada de verdade é a que vai usar corretamente, porque ela vai já começar a dominar todas as emoções da vida dela. Eu acredito assim. Eu acho legal você falar sobre isso, porque, como eu disse, né, as pessoas estão confundindo muito sobre isso. O que acontece? As pessoas, muitas mulheres, elas começam uma liderança, talvez, numa igreja, uma liderança, talvez, em um ministério, liderança num trabalho. Só que elas esquecem que dentro da sua casa, dentro do seu lar, você tem que ser uma mulher submissa. E isso eu já escutei uma pastora falando exatamente sobre isso, porque as pessoas confundem. Elas, por exemplo, sou chefe na minha empresa, isso não impede a pessoa de ser empresária, empreendedora. Mulheres têm que ser isso mesmo, que em Provérbios 31 fala sobre isso, né? Ela empreende, ela faz acontecer, sim, ela produz. E isso é muito legal. Esse é o verdadeiro empoderamento, né? É você saber que você pode produzir, mas sabendo sempre que você tem que ser submissa seguindo a palavra, porque senão você sai totalmente fora dos princípios bíblicos. Sim. Totalmente fora do que diz a palavra. Então, saber que no momento de você ser líder, você vai ser líder de mulheres, líder de jovens, né? Líder de uma igreja, mas na hora de entrar dentro do seu lar, você tem que saber que você tem que ser submissa, né? Não perdendo a sua essência, não perdendo a sua capacidade, não perdendo a sua identidade, porque existem muitas pessoas que perdem essa identidade dentro de um casamento, numa empresa, no meio de amigos, perde essa identidade. Então, isso é o que faz também a pessoa ela se perder um pouco e aí começa a ouvir uma coisa aqui, uma coisa ali, aí começa a seguir, né? Não tem os seus princípios enraizados, né? Sim, é verdade. E não precisa perder a essência. Eu acho que a nossa essência já é de autoridade, né? Não necessita perder a essência nenhuma. Ao contrário, é só usá-la e usá-la bem. Essa essência está em nossa identidade, no nosso Senhor. E essa identidade vai fazer que eu seja aquela mulher
que vai edificar com as palavras, que vai poder levar e conduzir ao marido, que nem estava falando, e é um problema mesmo. As mulheres, elas estão mandando muito na rua, aí chega em casa quer mandar também no esposo, não entende? Não é questão de mandar também, né? É questão de entender qual é a função de cada um dentro de casa. Qual é a tua função? Qual é o meu dever? Se todo mundo cumpre com as suas funções, com o que tem que fazer dentro de casa, não tem por que ter problema. Tem, eu já sei qual é a minha parte, o meu marido já sabe qual é a parte dele, meus filhos já sabem qual é a parte dele. Aí, claro, se não sai como a mulher quer, aí é o problema. Que aí a mulher já, ela sem o poder, sem o empoderamento do Senhor, ela vai usar mal. E a gente está falando aqui dentro do lar, né? E uma jovem que não é casada ainda, que está começando agora isso, e está vendo tanta coisa assim ao redor, né? Tanta coisa acontecer e tal. Talvez dentro de casa ela não tenha essa direção, esse exemplo dentro do seu lar, e ela queira fazer algo certo, né? Claro que a gente sabe que é através da palavra. Mas se ela é desconhecedora totalmente da palavra e ela está assistindo esse podcast hoje, assim, ela está achando super interessante, ela quer começar, por onde ela tem que começar? Eu não acredito que fora de Cristo a gente possa conseguir ser uma mulher sábia, né? Eu acredito que podemos ser sábias, sim, inteligentes, vamos chamar. Eu acredito que podemos ser inteligentes. Eu, por exemplo, eu fui inteligente. Eu sabia o que eu não queria. Eu não era cristã, até eu conhecer Jesus, eu sabia o que eu não queria. Mas eu fazia a minha maneira. Então, a minha maneira não é a correta, porque a minha maneira é pela força. Né? A minha maneira é pelo grito. A minha maneira, se você não quer, então o problema é seu. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Homem não falta, o trabalho não falta, amigos não faltam. Então, eu faço a minha maneira. Só que aí é onde eu acredito que é necessário. Tá, você é jovem, como eu fui. Eu sabia, vindo de um lugar totalmente desestruturado, desequilibrado, de uma família. Então, eu falava assim: eu não quero ser. Nenhum desses padrões eu vou querer para a minha vida. E tratei de buscar. Então, eu era uma pessoa que não saía de festa. Ou, perdão, não, né, eu era uma pessoa que não bebia, mas eu saía muito de festa. Mas quando eu saía muito de festa, eu sabia o que eu fazia e o que eu não. Eu sabia o certo e o errado. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Então, uma criança sabe o que é certo e o que é errado. Quando ela faz alguma coisa errada, ela vem correndo para a mamãe e para o papai, ou se esconde da mamãe e do papai, ou vem já pedindo perdão, né, por algo que fez. Todo mundo sabe. E uma jovem que nos está assistindo, que não tem princípios cristãos, e ela quer fazer, ela sabe o que é certo, o que é errado. O problema está que se ela não tem a identidade dela bem aclarada, ela vai fazer pelo que os amigos falam. Então, com quem que você está se juntando? As boas costumes corrompem, as malas conversações corrompem as boas costumes. Então, você pode ter muito bons costumes, mas se você está no meio de pessoas que não te levam ao caminho correto, eu estive no meio de pessoas terríveis. E eu sabia também que eu não ia me envolver naquilo. Mas até onde? Até que ponto será que eu ia... Algumas coisas sim, me envolvi. Algumas coisas sim, fiz errado. Algumas coisas sim, me arrependi de ter feito. Não tive a estrutura que meus filhos têm agora para... Meus filhos hoje não pode dizer que não foram educados e chegar a fazer algo que não foi visto. Eles não têm nem motivo. Eu tinha os meus motivos. E ainda assim não quis me envolver na vida que levava, mas sim falava: não vou casar nunca, eu vou ser mãe solteira, eu vou escolher um homem, qualquer homem desse bonito aí, vou ficar com ele e depois ele vai, eu vou desaparecer, vou ficar grávida, vou desaparecer porque eu quero ser mãe solteira, eu quero ser mãe sozinha, eu quero mandar no meu filho, eu quero cuidar do meu filho à minha maneira, eu não vou me sujeitar a homem nenhum, porque eu quero fazer, por causa dos traumas que eu tinha, só por causa dos traumas. E aí, claro, tudo isso Jesus teve que mudar, mas não foi da noite para amanhã. Então, essas jovens que nos estão escutando, para mim, é só os princípios bíblicos que vai nos ajudar. No mundo, você pode ser inteligente, pode, mas não vai ser o 100% a inteligência. Nossa, eu amei essa história, hein? Eu fiquei com vontade de saber mais. E aí, vai ser 10 horas de podcast. Eu fiquei com vontade de saber mais. Aí vai ser 10 horas. Foi antes do casamento, depois do casamento você conheceu Jesus? Só essa. Responde aqui no meu... Eu conheci Jesus, foi assim, aos 18 anos, eu não conheci Jesus numa igreja, eu conheci no meu quarto.
Sim, eu aceitei Jesus no meu quarto, depois de uma depressão muito grande. Um amigo meu que aceitou Jesus, que ele era da festa com a gente. O meu esposo, ele era apartado dos caminhos. Vou tentar falar rapidinho. Meu esposo era apartado dos caminhos do Senhor. Então, vocês já se conheciam, ou não? Sim, a gente se conhecia. E ele me levou para a igreja uma vez. E eu não queria ir para a igreja. Eu falei, para que eu vou para a igreja? E ele, vamos para a igreja. Ele estava começando a sentir essa necessidade. E aí ele levou eu e um outro amigo. E eu falei assim, ele merece mais, ele se precisa mais que eu, porque eu não me considerava necessitada, eu me considerava perfeita. E aí esse amigo nosso ficou nos caminhos do Senhor, passou 6 meses, eu e o Alan terminamos, que a gente namorou 1 ano no mundo e 1 ano na igreja. Então a gente se conheceu no mundo, né, nas festas, não foi nada com princípios bíblicos nenhum. Então, quando a gente estava nessa relação no mundo, a gente fazia de tudo que o mundo hoje em dia parece que é normal. Porque as coisas para o mundo, o certo é errado e o errado é certo. Tudo está contrário. É. Então, quando esse meu amigo ele vai para os caminhos do Senhor, eu e o Alan terminamos por conta de uma traição do Alan. A gente era namorado, eu descobri essa traição, deixei ele, porque eu sabia, eu tinha claro exatamente o que eu queria. Eu falava assim, não, acabou. E eu fiquei 1 mês sem estar junto. Nós ficamos 1 mês. Nesse processo de 1 mês, eu falei assim, eu estava mal e eu liguei para esse meu amigo. Eu ia muito de festa, mas nesse dia eu determinei ligar para o meu amigo. Liguei para ele, o apelido dele é Tetel, o nome dele é Israel. Aí ele foi meu líder, aquele que me discipulou, coitado. Eu tinha pena dele. E ele me ligou e ele foi lá em casa, me falou de Jesus, falou que só Jesus podia mudar a minha vida, que ninguém mais podia mudar. Aí eu falei, tá bom, como é que eu faço? Ele falou assim, olha, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Eu falei, eu não entendo a Bíblia. Ele falou assim, não, mas eu tenho certeza que você vai entender. Aí eu, tá, e o que mais? Ele, não, só fala com Deus e Deus vai te escutar. Aí eu, tá bom. Ele saiu, eu não sei porquê, eu me ajoelhei. Eu acho que por causa de ver a minha avó se ajoelhar às vezes, ou porque... Não sei. Aí eu me ajoelhei e nesse momento eu fiquei 1 hora. Eu não sei por causa da hora que ele saiu e eu marquei. Fiquei 1 hora ajoelhada falando com Deus. E aquela experiência para mim foi linda. Porque eu sentia alguém, eu chorava muito. E eu falava que eu ia mudar de vida. E ele fazia carinho na minha cabeça. E eu, quando abri o olho, não via ninguém. E eu sentava, para mim, eu estava num colo de alguém. E ele passava a mão, eu abria o olho, não via ninguém. E estava tão gostoso que eu falei assim, não, vou continuar. E fiquei naquele momento, né, com Deus 1 hora. Quando eu abri a Bíblia, foi muito impactante. Foi Isaías 55. Naquele momento, Deus falou tão forte. Eu nunca entendi a Bíblia até hoje. Sim, eu era uma pessoa que dava muito valor ao dinheiro. Não conseguia ficar sem dinheiro. Tudo para mim era dinheiro. Então, o valor estava no dinheiro. Então, a palavra do Senhor falava assim, por que gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão e não te sácia? Aí eu, uau. Aí, e começou a falar tanto que até o dia de hoje essa palavra ela é bem forte e marcada na minha vida. Porque quando nós viemos pastorear até nessa palavra, só que naquele então eu não entendi nada. E mais embaixo está dizendo, meus caminhos não são os seus caminhos, meus pensamentos não são os seus pensamentos. E depois começou a falar mais na frente, que eu só entendi quando eu vim para Valência. Muitos anos depois, que eu vou te colocar sobre cabeças das nações, que você vai ser maestro por nações. Só que aquilo eu não entendi nada, só entendi o primeiro. Porque gasta o seu dinheiro aquilo que não é pão e não te sácia. Aí eu falei assim, acabou. Fechei a Bíblia, falei, a partir de hoje, não vou gastar mais meu dinheiro com festa, não vou mais fumar. Não falei do fumar ainda, porque eu fumava muito. Não vou mais sair de festa e vou... Acabou. E acabei. Naquele dia mesmo, e no outro dia eu fui para a igreja, e eu e o Alan estávamos separados, e Deus teve que falar muito comigo mesmo. Eu tive que perdoar ele quando eu tive uma visão com 3 dias. Eu não sabia o que era visão. Uma amiga minha apartada dos caminhos do Senhor foi que me falou que era uma visão, porque nós estávamos juntos no mesmo quarto, e que era meu primeiro fim de semana sem sair de festa. E eu falei para ela, fica comigo, vamos ficar aqui no quarto, porque eu não conseguia dormir cedo. Era uma sexta-feira, eu estava agoniada. E era para mim era uma luta não sair de festa aquela sexta-feira. E ela, como era apartada dos caminhos do Senhor, ela falou, tá, eu vou ficar com você. Eu falei, muito obrigado, Lorena. Aí a gente ficou conversando, batendo papo, e o Alan estava no mundo, né? Eu nem sabia onde ele estava. Tinha 1 mês já sem contato nenhum com ele. De repente, quando eu vou dormir, eu falei para ela, vamos orar? Aí ela, vamos. Eu saí de mim e, literalmente, eu vi um carro capotando, vindo, um carro negro de funerária, vindo e capotando. E um homem saindo com aquele celular Motorola, aqueles bem grandes assim, escrito SOS.
e falou para mim, tá todo mundo morto. Foi tão rápido aquilo que eu nem me dei conta, eu não sabia o que era visão, não entendia nada, eu estava acordada, estávamos orando. Eu despertei assim, comecei a chorar e gritar, e falava, vai morrer, vai morrer. Ela, o que foi, amiga? Eu falei assim, não sei, vai morrer. Aí eu me acalmei, ela perguntou, eu falei, e ela falou assim, você teve uma visão. Eu falei, que é isso? Aí ela, eu não era batizada, eu não era nada, eu não tinha nada. Eu fiquei, que é isso? E ela me explicou. Ela, não, mas vamos orar, vamos fazer jejum. Aí o jejum... Nossa, já estava até trazendo outra que estava desviada para os caminhos do Senhor. Foi muito forte, foi muito forte. No outro dia, isso foi 4 da manhã, no outro dia, eu estava indo para minha primeira célula. Quando eu estava indo para minha célula, que era na Rua do Alain, todo mundo me contou. Falou assim, olha, eu não sei como ele não morreu. Às 5 da manhã, ele estava com carro de funerária. Com fulano, com fulano. E só não morreu porque, eu não sei, Tatiana. Ele vinha e gritava com o telefone. Todo mundo falava na rua. Ele vinha e gritava assim, dizendo, eu estou com o diabo no corpo. E todo mundo vai morrer. Isso foi às 5. Eu tive a visão às 4. E de 4 às 5 a gente não parou de orar por ele. Nesse dia eu fiz jejum de deixar de fumar. Eu falei, eu vou deixar de fumar até 6 da tarde. Isso é muito já. Quando eu fui para minha célula às 6 da tarde, eu escutei essa história. Então, para mim, foi eu acho que a visão, aquilo foi muito forte. E aí foi quando meu líder me falou que achava que Deus tinha algo comigo e com o Alain. Eu falei, tem não, Jesus me ama, se Deus me ama, ele tem um homem perfeito, um homem que nunca me trai, não, ele não é o homem. Aí ele, eu acho que é, porque senão Deus não tinha te mostrado essa visão. Eu, tá bom. Nesse dia eu orei e pedi para Deus que se fosse propósito mesmo, que eu sempre orava às 4, porque eu ficava até muito tarde acordada, até hoje, não mudou muito, mas eu falava com Deus às 4, falei, Senhor, se é o teu propósito, que eu, quando eu olhe para ele, eu tenha perdoado ele de tudo e que eu não pense, nem sequer lembre da cara da menina. E assim foi. No outro dia, ele foi para a igreja sozinho. Assim, ninguém convidou. Ele foi para a igreja de chinelo, de short, de camisa regata. E todo mundo arrumadinho, né? Domingão na igreja, todo mundo tá bem formal, tudo lindo. E ele veio da rua. Largadão. Não, ele estava numa festa. Ele estava num churrasco, de domingo ele estava no churrasco, e ele sentiu, ele disse que nesse dia ele não sentiu vontade nenhuma de beber, não bebeu. Ele bebia muito, eu não, mas ele bebia muito. Ele determinou que esse dia ele não ia beber, ele acordou com nojo da bebida, e de noite ele sentiu a vontade de ir para a igreja. E ele vai e senta do meu lado. Quando ele senta do meu lado, eu falei, não, Jesus, não, é muita Jesus, aprovação. Não, pai. Aí quando ele sentou, eu tentei recordar, eu perdoei ele de tudo. Aí foi quando passou 2 semanas, tivemos um retiro na igreja e aí a gente voltou. Então, aí a gente ficou 1 ano casado no Senhor, 1 ano namorando no Senhor e depois a gente casou. Só que, claro, esse ano e o ano seguinte de casado, teve que ter muito processo. Ou seja, eu tive que renunciar e ele também teve que melhorar os dois. É coisa de 2, não é coisa de 1. Uhum. Gente, olha que legal. Nós escutamos aqui a história. Eu falei sobre a história de uma pessoa bom, eu não falo que é coincidência, porque eu tenho certeza que Deus está aqui no nosso meio. E tudo que é falado aqui, a gente orou antes, né? Tudo direcionado, porque a gente está falando sobre um tema muito complexo, né? Um tema difícil. E, sem querer, eu dei um exemplo que realmente se identificou, né, com a história dela. E a gente já abriu um parênteses, já contou um testemunho, já aconteceu. Eita, Glória, o negócio que tá... Não era, estava planejada, né? Mas chegou. É bem grande, resumindo. Mas é bom, por quê? Porque você, né, naquele momento, foi uma pessoa que dá exemplo para as pessoas que não têm essa base bíblica, essa base cristã dentro do seu lar. E sabe que isso pode acontecer, sabe que ela pode dar um passo de fé, que ela pode mudar, que ela pode dar um basta em coisas que vêm, né, de antes, de familiares, né, hereditárias. Então, assim, são exemplos aqui, a gente está dando todo tipo de exemplos, né, de cristãos, não cristãos, de testemunhos. Então, assim, é muito legal a gente saber disso aqui. Isso aqui é sabedoria, a gente, né, escutar a história da outra que nos dá força, nos fortalece a nossa fé, né? E voltando aí ao tema aí, que a gente vai para lá, vai para cá, e a gente... Feminismo, mas é muito bom. Mulheres ao poder? Vamos lá. Não, eu tenho... Voltando ao tema original.
Exato, saímos. Isso é um podcast, sábia gente. dentro de Podcast é casa. assim mesmo. Como a pastora falou várias vezes, você edificar, você saber falar o que eu acho. Eu acho que hoje em dia, nós mulheres, nós pecamos muito na comunicação. Sim. E somos Entendeu? boas comunicadoras, né? Somos ótimas comunicadoras. Assim, eu acho que a gente conseguiria tudo. Vamos falar de relacionamento, Aham. que acaba sendo mais sobre isso. Mas a gente conseguiria tudo do outro se a Sim. gente soubesse falar. E conseguiria muito mais fácil. Entendeu? Assim, vou dar um exemplo, assim, exemplo de casado. Se eu vejo meu marido lá no sofá e eu tô lá varrendo a casa sozinha, gente, não adianta. O homem, o normal, é ele não levantar, é ele continuar ali sentado. Agora é minha vez de fazer assim, ó. Meu marido tava lá atrás da cama. Não assim, agora é minha adianta, vez. é o normal. Não adianta nós mulheres ficar ali Levanta o pé. remoendo, Eu tenho que falar com ele. entendeu? Levanta o seu pé pra eu limpar Pois embaixo. é, não adianta a gente ficar ali remoendo o tempo todo. Pô, ele podia se ligar e fazer tal ajudar. coisa. O homem não vai se ligar, gente. Não, ele é não desligado. vai, entendeu? E a gente precisa entender isso, que o homem não vai se ligar. Ele não vai se ligar que tem que encher a garrafa. Não, Quando pra acabar. colocar- é, Ah, exato. faz uma coisa igual eu fiz. Sabe o que eu fiz? Coloquei nota na casa por um mês, assim, em tudo. Encheu, vaziou, encheu. Lava copo. Esse lugar não é aqui. Guarda seu sapato. De verdade, eu fiz isso um mês inteiro. Olha, eu vou te falar. Estratégias, olha Quando só, eu Quando estratégias. eu casei, o que dava briga era o sabonete. Por quê? Porque ele não colocava No no lugar. sabonete. E onde é que Aí ele quando eu colocava? ia tomar banho, tava aquele catoquinho lá de sabonete e ele não tinha colocado outro. Pobre. Então, assim, nós mulheres, é só chegar e pedir. E ele diversas vezes falava comigo, mas por que você não me pediu? Ah, só falar. Entendeu? é só Era só falar. eu ter falado, era só É ter verdade. falado. Poxa, o que você acha? É muito mais fácil eu chegar e falar assim, cara, o que você acha de você me ajudar aqui? A gente Isso. termina rápido e a gente fica junto. Na hora ele vai ficar, gente. Vai. Na hora ele vai fazer, ainda vai Sim. fazer mais rápido que você. Agora, se eu pegar e falar assim, levanta daí, tá vendo o que eu tô fazendo? Não. Ah. O problema é que a gente quer competir, eu acho. Sim, sim. Nós é verdade. mulheres, a Mas gente tá tanto querendo com o competir o homem, tempo todo. Tanto com o homem quanto com outras mulheres. Sim. A gente é muito Sim. competitiva, mulher. Sim, aí que Né? cuidar aí. Sim, nós somos muito competitivas. E em ambiente de trabalho também. Porque se a gente também pedir com jeitinho, cara, a gente consegue. A comunicação Se a ela gente é- usar o que Deus nos deu, que é a inteligência, e a mente, que E a nós língua. temos, e a língua, A mulher a fala gente vai muito. longe. entre a mulher e Satanás, ele perde. Por isso que Jesus já colocou Satanás, vai sair da mulher. Porque sabe do poder que tem a mulher, gente. A mulher tem poder. Tem. Eu sempre falo, eu não concordo com uma pessoa que vem falar pra mim que a mulher ela não é capaz de fazer alguma coisa. Eu sempre falo, a mulher ela é capaz de fazer tudo o que ela quiser. E muitas mais. Tudo que ela quiser. Desde que eu casei com o Rafael, antes da gente casar, eu sempre falei isso com ele. A mulher ela tem essa capacidade. Por quê? Porque se ela for inteligente, ela sabe levar a situação. Ela sabe. A mulher ela é muito inteligente. Nós somos muito inteligentes. Só que muitas vezes o inimigo tenta abafar isso. Deus já tinha falado com Eva tudo que era. Eva sabia. Mas o que o inimigo fez? Tentou relevar a situação, tentou enganar, tentou. Então, mas nós Ela deixou somos ser capazes. enganada. Ela mas deixou bem, ser enganada. Eu acredito. Pela curiosidade, porque somos curiosas. Exatamente. Deixou ser enganada. Então, assim, nós temos a capacidade de fazer tudo aquilo que a gente coloca na mente. Só que falta o quê? Nós crermos em nós mesmas também, muitas das vezes. Sim, tô de acordo. Que a gente não crê. Tô Não de crê. acordo. Se a gente acha que a gente não é capaz de fazer um curso, mas isso é limite que a gente mesmo coloca. Sim, é verdade. Podemos Né? chegar longe. Nós podemos. Então, assim, nós temos essa inteligência. E nós temos que usar isso dentro do nosso casamento. O Sim. que você tá falando é verdade, porque o casamento... Ontem mesmo aconteceu lá em casa. Você tira o negócio para fazer o cafezinho e tirou, o lixo tá aqui do lado e colocou na mesa. Que diferença tem, meu amor? Cheguei de jeito. Vem aqui. Ele fez 2 vezes. Na primeira eu fui lá e joguei fora. Porque ele não estava em casa. Na segunda, que foi à noite, eu vi a cápsula do café lá. Falei, amor, vem aqui, por favor. Desse jeitinho, com todo amor. Falei assim, deixa eu te falar uma coisa. O mesmo tempo de tirar para colocar aqui na mesa é o mesmo tempo de tirar
e jogar aqui do lado. Sim ou não? Ele é. Falei, então por que você faz isso comigo? Aí ele, me perdoe, meu amor. E foi lá e jogou. Então, é saber falar mesmo tudo. Mas tem dia que a gente também não tem essa paciência, que tá de mau humor, né? As hormonas não se convertem, só a gente. Sim. Aí é o problema. As hormonas tem dia que... Aí tem que ser um homem sábio também. Já detectar que algo tá mal, né? Então, vou sair, não vou falar nada. Até meu filho, já ensinei ele. Eu falei, filho, tem dias que as mulheres não estão de bom humor. Aí ele, você me avisa quando você estiver assim? Eu falei, vou te avisar. Você vai saber. Aí ele, mamãe, você tá naqueles dias? Eu falei, quase. E agora entrou a menina também, né? Nas hormonas. Ele, meu Deus, já era mamãe, agora outra. Eu falei, sim, meu filho. Não, eu lembro... Todo mundo precisa saber. Eu lembro uma vez que a gente entrou numa loja, aí o Júnior comprou 6 barras de chocolate. Quando eu vi, aí eu, que isso, Júnior? Pra você. 6 barras? Aí ele, isso é remédio. Vou levar. Sabia, não? Essa é nova. E ele, isso daqui é remédio, eu só fico de longe jogando pra você. Ah, essa tá boa, viu? Pega a dica, Sabia? homens. Vai logo no mercado. Pois é, gente, come chocolate. É verdade. Mas assim, e não é só o fato de falar, né, gente? Eu acho que a gente também tem que ter consciência de que tem muita coisinha, porque, gente, Insignificante. nós somos mimizentas. Nós mulheres, nós somos. Nós gostamos desse negocinho de mimimi. Eu não sei se é por conta de querer competir, eu não sei. E a gente, às vezes, faz questão de coisinha que... Entendeu? Igual assim, quando eu... Mas isso pode não tá só nada. Quando caiu a ficha, eu falei assim, gente, por que eu também não posso, quando o sabonete estiver acabando, eu vou lá e pego? Sim. Eu já sei que ele não se liga, entendeu? Como eu também não me ligo, que tem que trocar a água do carro, que tem que encher pneu. Eu nem penso nisso. Eu nem penso. Ele poderia Igual o também Rafael reclamar pergunta, comigo. como é que tá o carro? Tem gasolina? Então, cara, eu vejo que tá acabando, eu já coloco outro. Não parou. Tá funcionando. Pois é, porque, cara, cada um tem o seu papel, não adianta. Sim, é verdade. É, O dia todo de um homem é fora de casa e um pensa que também é fácil porque ele tá fora de casa. Também tem os seus contras. E nós necessitamos entender mesmo. As mulheres não querem entender, não. Não. E tem dia que elas parecem que faz só pra implicar. Só pra Tem dia que a gente implicar. tá naqueles dias assim de deixa quieta. né, mexer. Quer brigar. Eu quero discutir. Tô com muita paz em casa, vou Tá muito brigar. silêncio. Vamos falar. Vamos colocar aqui uma um pouquinho, confusão porque- aqui. Aí o homem não ajuda também, Vamos né? Nem agitar. cai. Nem cai na... Quer te fazer feliz. Como? Briga só comigo. Tem mulheres que reclamam dos homens que não têm visão, que não são homens visionários, né? Mas isso é pedindo a Deus, né, Senhor? Abre os olhos desse homem, Senhor. E é por isso que as mulheres às vezes tomam autoridade. E não se surreta. É. Porque se os homens... E isso é muito forte, que você acabou de falar. Os homens não têm visão. E que mulher que se surreta a um homem que não tem visão? É difícil. Não se surreta, porque as mulheres, ela necessita ter... O homem, ele tem que ser... ele tem que ser provedor da casa, que é a função dele, né? Protetor do hogar. Então, se ela não encontra aquele homem que protege ela e provê para ela, diga-me como que ela vai se surretar. Quando o esposo é provedor e protetor, a mulher tá tranquila. É. A mulher não tem que se preocupar com nada. A mulher, ela tá descansada. E muitos matrimônios tá isso. A mulher, hoje em dia, ela tem que sair para trabalhar e os homens não saem. E aí me fale, como que essa mulher vai ter surreição a esse esposo que também não está cumprindo com o seu papel? Esse é um tema que a gente não tocou, mas deveríamos meditar nisso. A mulher... eu não vou colocar o meu exemplo, mas uma mulher que está sempre saindo de casa para trabalhar, o esposo... Hoje em dia, é muito comum, na Espanha aconteceu muito, sobretudo na época da crise, onde só tinha trabalho para as esposas, para as mulheres, e os matrimônios foram destruídos porque os homens não tinham, perdeu a identidade, né? O homem agora tem que ficar dentro de casa, cumprindo com a função da mulher, e não cumpre. Então, a mulher sai para fora para trabalhar, está cumprindo com a função do homem, e quando chega em casa ainda tem que fazer a dela, a dele e a dela. Porque quando chega em casa não tem uma comidinha feita, não tem os filhos não estão bem, a casa está bagunçada. Poxa, você ficou o dia todo.
Não é questão... Aí é onde também entrou o feminismo também. Não, o homem pode fazer a função da mulher. Sim, pode, mas não é o correto, né? Vamos entrar no consenso. Se nós mulheres queremos trabalhar, eu já trabalhei muito tempo, hoje em dia, graças a Deus, estou só para o Senhor, mas é um trabalho árduo também. Estou sempre na conselheria, ajudando, visitando, dando estudo, dou classes na universidade, né? Então, é muito complicado. Então, assim, eu chegava em casa e ver que nada está no lugar... Aí eu vou gritar mesmo, vou pedir, e a primeira, a segunda, a terceira. Como que a mulher vai se surretar a um homem que não está nem provendo e nem protegendo? Ela não vai. Então, tem que começar pelo homem também, né? Ele proteger, ele não pode cobrar nada daquilo que ele também não está cumprindo. Sim. E a mulher tem que se posicionar no lugar dela. E se ela saiu para trabalhar, as coisas não vão ficar limpinha como ela quer. Eu vivi isso. Não vai ser como ela quer. Eu notei isso também. Seja agradecida. Eu notei isso também quando eu estava saindo para trabalhar, né? E meu marido ficava mais em casa com os meus filhos, né? Ele trabalhando também, mas ele tinha mais tempo de qualidade com eles do que eu. Isso começou a me incomodar demais. Começou a me perturbar. Eu falei, não, isso não está certo. Isso não está certo. Porque sim, tá ótimo. Eu amo esse mundo do empreendedorismo e tal, essa coisa toda. Eu amo. Mas as coisas têm que... Aí Deus falou comigo, põe a tua casa em ordem. E aí você tem que obedecer. Você tem que pegar e falar, não, vamos colocar os pingos nos is, vamos colocar as coisas no lugar. E tá certo. Continuo sendo, né, empreendendo, continuo fazendo coisas diferentes, mas sabendo até onde eu posso ir. E tá melhor hoje. E tá ótimo. Eu também estou muito melhor agora. Quando ele cumpre tudo, faz tudo, a função de homem. Hoje em dia eu me sinto menos carregada. Me sinto mais tranquila. Antigamente você tinha que estar preocupada em todos os detalhes. A mulher é boa na economia, né? No sentido, pelo menos diz que é a maioria das mulheres, né? Tem mulheres que gastam muito, mas tem mulheres que é boa na administração. E isso ajuda o homem também a estar tranquilo, que a mulher está administrando bem a sua casa. Ele administra fora de casa. A mulher se sente maravilhosamente bem. Dívida pagada. Comida dentro de casa. Bem, diga-me que matrimônio que não vai dar certo. Claro, não. Vai dar certo tudinho. 100%. Sim, dá. Funciona. E uma coisa, só pra gente fechar aqui, né? Em relação ao homem não ter visão. Eu acho que a mulher, ela pode muito bem, como nós como mães também, impulsionar o homem. Né? Pode falar, começa a falar, nossa, meu caso com o meu marido é um pouquinho anos mais novo que eu, 1 ano, 2. E que eu comecei de um tempo, porque quando eu casei com ele, eu não conseguia respeitar ele como um homem, eu via ele como, né? Eu também, com meu esposo. Então, eu comecei a ver a necessidade de ter que impulsionar isso. Eu comecei a falar, não, você é o cabeça do lar, você é o homem. Você... E ele, não é que ele não estava se posicionando assim, ele estava se posicionando assim. Mas eu comecei a impulsionar mais e mais e mais, porque é isso que ele é. Ele é o cabeça do lar. Ele é o que direciona. Ele é o chefe da casa, né? Eu sou a administradora, eu sou a ajudadora. Eu também, toda vez, e ele em nenhum momento ele deixa de pedir opinião, deixa de conversar comigo, tanto em relação a trabalho, tanto em relação a casa. Nós temos essa cumplicidade, né? Essa união e esse respeito um pelo outro. E isso é muito importante no casal. Para dar certo, é super importante. Se você vê que o seu marido ele não tem esse posicionamento, começa a posicionar ele. Começa a levantar ele, começa a falar, olha, você é o cabeça do lar, não, você é o homem. Você... Então, quando você começa a profetizar isso, o cara já enche o peito, o cara já começa, né? E aí ele vai vendo isso. Porque às vezes o homem não vê, gente. Às vezes o homem está tão acostumado com essas coisas das mulheres, assim, ou o lar foi diferente, ou por muitos outros motivos, que é importante nós fazermos esse papel. É verdade. Né? Eu estou de acordo. Sim, porque assim, eu tive contato com muitas mulheres, nós somos assim, né? Você fala assim, um exemplo. Ei, desce com esse lixo. Passou 2 minutos, o cara não desceu, tu pega e desce. Cara, você tá fazendo o que é do cara fazer. É verdade. Não faça. Exato. Entendeu? Não faça. Se é papel dele, não mete a mão lá e faça. É verdade. E aí, o que é a nossa... O que a gente quer pra ontem, porque nós somos ansiosas. E aí a gente vai lá e faz. Eu aprendi muito em relação a isso. Entendeu? E tinha época que eu deixava lá 1 semana o negócio. Aí eu, não, é dele.
Tá certo. É Eu também dele. sou assim. Entendeu? Porque antigamente eu pegava e fazia, e hoje não. Então, hoje ele já sabe o que que é, qual é o papel dele lá, o que que é responsabilidade ele já faz, e eu não vou fazer. Você tem que esperar também. Então, a gente não tem que atropelar as coisas e querer fazer o A que sua é maneira. o que é responsabilidade do marido. Isso também é sabedoria. A gente não fazer aquilo que não é nosso. Exatamente. Ele precisa se desenvolver, que é também o lance de você impulsionar. Não só com palavras, né? Mas com atitudes também. Exatamente. Sim, É sim. aquela famosa frase, não colocar o nariz onde não foi chamado. Né? Sim, sim. Assim. Vamos fazer o bate-volta? Vamos. Qual que é o Vamos lá. bate-volta? Explica aí, Dani. A Dani é a explicadora porque ela explica melhor do que eu. Meu marido fala que eu não sei explicar as coisas, nem para os meus filhos. Eu sei explicar. Então eu deixo para a Dani, que a Dani explica tão perfeitamente. É porque é muito simples. Mas Então vamos lá. lembra que toda vez que eu tento explicar, aí ela vai e me corrige. Não, é não sei o quê. Você sempre agrega alguma coisa porque eu não sei explicar. Então deixa pra ela. É porque você dá rodeio. Eu sou de rodear mesmo. Então, vamos lá. É a entrevista ping-pong. Nós vamos falar uma frase, uma palavra, e você vai falar a primeira palavra ou frase que vier na sua mente. Jesus. Entendeu? Não é pra explicar, Ah, tá. tá? Santo. É falar o que vier na sua mente, é na hora. Assim, é bate e volta, por isso que é o ping-pong. Quanto tempo é esse ping-pong? Ah, Até a bola Deus cair? usar. Até a bola cair? Até a bola não deixa a bola cair. Vamos lá. Vai Vamos lá. Dani. Ó, tem esse e tem esse. Não, só um, Produção hoje tá só um. ativa. A produção tá mandando muitos, confunde tudo. Foi o mais fácil aí, gente. Quem Tá. pergunta? Vamos lá, começando facinho. Qual a sua cor preferida? Dourado. Um livro. Joyce Meyer. Campo da Batalha da Mente. Esse daí é muito bom. Um filme. Frágua. A Forja, no Brasil. Ah, tá. Complete a frase. Uma mulher sábia sempre... Edifica. Qual é o maior erro que uma mulher pode cometer? Falar muito. Qual o segredo de uma família abençoada? Jesus. Vai lá, Peraí. Dani. É ping-pong, Dani. A bola vai cair, Dani. Vamos lá, um versículo que você mais gosta. Aí, Romanos 8. Que é? Quando fala do espírito e a carne. Que nós temos que... Romanos 8 inteiro, né? Mas tem lá aquele no final, quando a gente fala assim... Ai, Jesus, agora você me pegou, hein? Peraí. Tudo Dani é pode... Não, dessas. mais que vencedores. Posso todos... Não, tô confundindo com Filipenses. Peraí que eu vou procurar aqui. Peraí, gente. Dá um tempo aí. Romanos, Segura a já bola. passou. Sou mais que Romanos, vencedores. Ih, 8. Cliquei em Atos. Ô, meu- Até a Bíblia de vocês está em português. Tá, ué. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas Aham. que estão unidas em Jesus. Cristo Jesus. Mas eu gosto do Romanos 8 inteiro. Nenhuma Porque ele fala- condenação. As que estão em Jesus. Defina você em uma palavra. Persistente? Família para você é... Tudo. Qual o personagem da Bíblia que você mais gosta? Jesus. E uma... Indica uma mulher da Bíblia. Abigail. Abigail, olha. Legal. Isso aí. Uma frase, assim. Uma frase minha? É. Ah, tá bom. Eu sou muito a favor da família, então é a frase da nossa igreja, né? Que nós vou falar em espanhol. Nós existimos para vou tentar falar em português. Nós existimos para despertar uma geração de família capazes de influenciar a outros a Cristo. Olha. Bonita. Uau. Bonita. Uau. Agora eu vou te pedir para você olhar para essa câmera e você vai dar uma mensagem de até 1 minuto para imagina que vai o mundo inteiro te ouvir. Então o que a Tati quer falar para o mundo inteiro? Relacionado ao Tati nosso como tema. não, a Tati como pessoa. Você tem uma oportunidade de falar para o mundo inteiro te ouvir. O que você diria? Qualquer assunto. Sim, eu trabalho muito com caráter, né? Com alma e com emoção. Então, eu queria te dizer que não se deixe levar pelas suas emoções, porque ela pode te fazer você cair, destruir. Leve sempre
com equilíbrio, pois nosso caráter ele tem que estar bem alinhado com a vontade do nosso Pai. Quer dizer que dentro da criação do Senhor, ele te criou com a imagem e semelhança dele. E como ser essa imagem, como ser essa semelhança? Fazendo aquilo que está em Gálatas 5, 22, 23, que diz que nós, né, tem o Espírito Santo, ele tem um fruto, e o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, paciência, benignidade. Então, tem 9 coisas ali que você pode meditar naquilo. E aquilo que te falta, busque em Jesus, porque aquela é a alma de um homem equilibrado, porque é a vontade do nosso Senhor, o fruto do Espírito na tua vida. Então, quando você tem a sua alma com tudo aquilo, você está espetacular. Deixa eu abençoe. Uau, Muito bem, gente. uau. Muito bem. Que lindo, né? Quando a pessoa exala Jesus, exala a palavra. Tá uma conversa tão gostosa aqui que não dá nem vontade de você ir embora. Dá vontade de você ficar, né, Dani? Hoje, os 3 podcasts que nós fizemos, não deu vontade de parar, gente. Ai, que lindo. Não deu vontade de parar. Ela falando Foi. agora aqui sobre o fruto do Espírito Santo. Nós começamos hoje falando sobre isso, sobre o Espírito Ai, Santo. que lindo. Quem é o Espírito Santo? Então, olha só como Começou. que foi conduzido. E hoje tudo foi para a mulher. Depois nós tivemos aqui uma doutora, uma ginecologista maravilhosa, trazendo ensinamentos para a gente tremendos aqui. E agora nós estamos fechando com chave de ouro para saber ser uma mulher sábia. Meu Deus, isso é maravilhoso, gente. Então não dá vontade de a gente sair, não. Então, Sem vamos ficar. contar essas coisinhas aqui, né? Que meu marido tá lá, ó, só de olho em mim, personal ali. Dá vontade de você ficar pegando. Mas tudo bem, tudo bem. Isso é para maravilhoso. Isso é maravilha. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até agora. Tenho certeza que você foi edificada. Se você conhece pessoas que necessitam de uma palavra assim, pessoas que querem ser mudadas, querem ser transformadas, matrimônios, encaminhe esse podcast para que possa chegar a mais pessoas e possa edificar a vida das pessoas. Pastora Tatiana, quero agradecer a você por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, né? É um prazer. Prazer é meu. Obrigada você Sinta-se por me convidar. convidada a voltar mais Vou vezes voltar. e mais outros assuntos. Vou voltar. E eu queria falar com você também, se tem alguma coisa que você, né, queria falar aqui, que você preparou, que a gente não comentou, que a gente não falou, esse é o A gente momento. falou tudo, tudinho. Eu tava olhando aqui, a gente falou tudo. Estávamos super alinhadas. Graças a Deus. Não, falamos graças bem, a falamos Deus. maravilhosamente bem. Até o testemunho que não estava desenhado. Né? Nossa, gente, foi maravilhoso esse podcast. Dani, quer falar alguma coisa? Quero agradecer também e prazer também te conhecer. Prazer é Foi meu. muito bom. E é isso, gente. Eu quero falar agora com vocês para você não esquecer de curtir, compartilhar, comentar, gente. Se você tiver dúvidas, coloca aí embaixo, a gente envia para a pastora, entendeu? E a gente responde vocês. E é isso. E como é que a gente te encontra nas redes sociais? Fala aí aonde está a igreja também. A igreja ela tá na Avenida Campaná, número 8. E na rede social tá como Tatiana Nascimento Oficial. Meu nome e o meu sobrenome. Oficial porque não tinha... Para ser diferenciado. Porque o oficial, porque Tatiana Nascimento já existia. Então eu falei, vamos colocar oficial. Então, se é oficial, só eu. As outras que são cópias, não, Tudo né? cópia. Eu fiz agora e elas que são a cópia. É isso aí, gente. Então, vocês acompanham. A igreja, a direção da igreja? É em Campaná, número 8. Tá. Valência, Número 8, gente. Valência. Sim. Você que vem para Valência, quer visitar uma igreja e tal, vai lá na igreja dela. A gente já foi, é maravilhoso. A presença de Deus é notória ali naquele Glória lugar a e é Jesus. maravilhoso. E, produção, eu tô procurando a bolsinha aqui, eu não tô achando, produção. Não sei. Nós queríamos dar de presente a você a nossa canequinha, Ai, nossa que xícara lindo! do podcast. Aqui, olha, um dos nossos patrocinadores, a LS Design. Não, tá aqui já. Tá aqui. Um dos nossos patrocinadores, a LS Design, eles fazem todas essas nossas canequinhas. Nós temos também, olha, vou mostrar aqui nesse daqui. Nós temos camisas também que a gente faz também com eles. Gente, eles fazem esse desenho aqui. Olha só que desenho maravilhoso. Que lindo. Olha que lindo, né?
Um desenho maravilhoso. E eu mando, muitas das vezes, pedi para eles fazerem outras coisas também. Mandei outras coisas e falei, dá para fazer assim? Nossa, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Olha esse aqui que é o nosso lema aqui do podcast, né? Limpia tu mente del no puedo, que é lá em Romanos 12:2, o nosso versículo aí do podcast, né, para não nos conformar com esse mundo, mas viver a transformação da nossa mente, né? E para viver, né, a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Então, assim, tudo isso eles fazem com todo carinho. Também quero falar sobre a VRA Autos. Muito obrigada. Se você busca um carro de qualidade, a um bom preço, contacta com eles aí, que são um dos nossos patrocinadores também. Estão financiando. A produção está lembrando aqui, olha, eles que estão financiando, trabalhando com financiamento também. Então, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí a gente deixa esse presente para você. Toda vez que você tomar o seu cafezinho, vai lembrar do nosso podcast, dessa conversa maravilhosa. Vou fazer foto, vou etiquetar. É isso. Isso aí. E é isso. Muito obrigada, pastora. Obrigada a vocês. Por mais vezes assim. Amém. Obrigada a vocês por seguirem aí, por estarem conosco, acompanhando. Você Dani que ficou também. até agora aqui, muito obrigada. Exatamente. E tamo junto. Até o próximo episódio, que eu tenho certeza que vai ser também edificante para as nossas vidas. Até o próximo, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.